uma guerra, ninguém vai lançar míssil atômico aqui, porque os caras nem sabem onde eu tô. Eu vou Sim, sobreviver. já vi. Notei. Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de outubro, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione, hoje com Evangelho e Plenitude, com foco na saúde mental, à luz de Joana de Ângeles. A Vera vai colocar uma leitura de harmonização e depois a gente entra com a nossa prece. Estão me ouvindo? Está aberto o meu Sim, microfone, né? sim. Eu vou já fazer a leitura e já engato na prece para a gente poder fazer o nosso estudo. Eu peguei uma leitura desse livro aqui, não sei se vocês estão me vendo, A Arte de Recomeçar, pelo espírito Leon Tolstói. É uma série de livros dele, muito bacana, e esse aqui é A Arte de Recomeçar. Então, cada capítulo, para vocês entenderem, é uma pequena história que ele narra, né? Ele conta essa história e depois ele pede no final ao espírito que foi o principal daquela história para fazer um depoimento. E, gente, é muito lindo, vale a pena dar uma lida nesse livro, simples, fácil de ler, mas profundo, né? Então, essa, esse depoimento aqui é do espírito chamado José, o nome da história é Nascer de Novo, que é um ser que conviveu lá na época que Jesus estava no planeta. Era um filho de um casal que muito cedo o pai morreu. A mãe acabou, na época, indo para a prostituição para cuidar desse filho, que era um filho com deformidades severas físicas, não conseguia nem falar direito, e ele foi ao encontro de Jesus. É uma história muito bonita que vale a pena e é dedicada àquelas pessoas que têm essas limitações físicas na encarnação atual, como foi a dele, né? E aí o depoimento dele diz assim: séculos se passaram e ainda posso sentir o perfume das flores que engalanavam a pousada do Mestre. Senhor, certamente cantavam vossas glórias, oferecendo-vos flores e aromas em humilde louvor. Que saudade! Aqueles dias perdidos no tempo ainda apresentam tamanha nitidez de som e odores, persistem, posso senti-los. Foram anos de muito trabalho e amor, repletos de realizações, e suas recordações enchem-me de alegria. Que buscavam aquelas pessoas ao adentrarem a imensa casa consagrada ao Mestre muito amado? Alimento, pouso, certamente, mas também algo muito maior: solicitação permanente do espírito pronto para revelações, ansioso por mudanças. Raramente surgia alguém destituído de problemas físicos ou mentais, mero viajante a solicitar guarida. Esses partiam levando a palavra de Jesus, na maioria das vezes sem se sensibilizarem com as profundas verdades nelas contidas. Mas os outros careciam urgentemente do mesmo que me enviaram ao Rabi. Grande número deles integrou-se à pousada somente nos abandonando quando a morte veio visitá-los, tornando-se irmãos muito queridos, agregados à família consanguínea. Após conhecer o Mestre, certo
Perdão. Após conhecer o Mestre, cedo percebi que saber a realidade de nossos espíritos como seres atemporais e eternos, em constante processo evolutivo, facultava-nos a tranquilidade e a ressignificação necessária ao crescimento interior e à superação dos obstáculos que nós mesmos colocamos em nossos caminhos, através de nossos erros e culpas. Que mais fez Jesus senão retirar vendas de enceguecidos olhos? Suas curas eram acompanhadas do esclarecimento salutar no sentido de alertar sobre novas incidências no erro, instando a criatura ao autoconhecimento imprescindível às mudanças. E as noites com Jesus? Quando a multidão dispersava, ele aproveitava para nos contar, com surpreendente clareza e propriedade, as verdades que conhecíamos, desvelando um novo mundo às nossas extasiadas consciências. Pão para o corpo, alimento da carne, pão para o espírito, Jesus. Assim funcionava a pousada do Mestre, nos idos tempos da Palestina, cenário de amor e evolução. O passado, atendendo a doces considerações do Mestre, deixei de conceder-lhe excessiva importância, a partir do momento em que somente me serviu como racional explicação para os dados do presente. Havia muito a fazer na seara do Mestre, e a permuta sempre me pareceu mais do que justa. Não havia tempo para remorsos improdutivos. Aprendi que somos criados para a felicidade. Contudo, costumamos buscá-la em coisas vãs, mergulhados em ilusões. Houvesse o Mestre deixado-me aleijado, a tarefa poderia ser mais difícil, mas ainda assim, a transformação não deixaria de operar-se em meu interior, ensejando a plenificação do ser, pois independente das exterioridades, pois independe das exterioridades. Curado, tornei-me mais apto para o trabalho, principalmente de desempenho físico, e as pessoas já não me fugiam ao convívio. Mas será que, iluminado pelas verdades do Pai, essa luz não se irradiaria, atraindo e pacificando, mesmo estando eu aleijado e disforme? Tenho certeza que sim. A quem me dirijo? A todos, mas em especial àqueles portadores de deficiências físicas. Acreditai-me, acima das restrições corporais, paira o espírito, sedento de conhecimento, ansioso por alcançar voo nas asas da verdade. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Sofremos, falta-nos fé para superar nossas dificuldades, e a fé somente encontra seguros alicerces na verdade, inquestionável em qualquer tempo. Buscai-a ao invés de lamentar o arcabouço físico, transitório receptáculo do imortal espírito. Cuidai do espírito primeiramente, e todas as outras coisas virão por acréscimo, inclusive a saúde física. Mas não vos inquieteis, pois a tarefa é longa e contínua. Uma encarnação não basta para aprendermos o muito que não sabemos e colocarmos em ordem a contabilidade divina, exigindo retorno à carne e à terra.
bendita escola, onde cursaremos todos os graus até que não mais nos candidatemos à vaga de viajante discípulo. Ainda assim, muitos de vós retornareis, ligados a profundos elos, propondo-vos a missão de amor junto a afetos ou desafetos do passado. Então, embalados nessa leitura, nessas reflexões tão profundas de espíritos que souberam aproveitar a oportunidade da encarnação e, principalmente, a oportunidade de aprender com Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão pela encarnação, pelo aprendizado, pela vida, enfim. E agradecemos também a Paulo de Tarso, nosso querido companheiro de caminhada nesse estudo, e pedimos a ele e a Joana que nos facilite a compreensão dos estudos, das reflexões, para nosso próprio autoaperfeiçoamento, e que assim possamos dar sequência nessa caminhada, errando menos e acertando mais, refletindo muito mais na nossa vida. Que assim seja, que tenhamos um belo estudo hoje. Graças a Deus. Silvia quer falar alguma coisa? Podemos engatar? Sim, por favor. Um belo texto que você É lindo trouxe. esse livro, Lindo, muito lindo. lindo, bem legal. Muito, muito bonito. Ele, Vamos achei lá, bonito então. quando fala que não havia tempo para remorsos, né? Então a gente não tem tempo para perder, né? Uhum. E a gente Não, não dando spoiler, mas já dando esse capítulo, a história desse espírito era muito triste. E ele foi ao Cristo e pediu, insistiu, porque ele era totalmente deformado. E o Cristo perguntou para ele se ele estava pronto para essa permuta. E ele foi curado. Mas aí ele foi para o trabalho, né? E ele aproveitou muita oportunidade. É muito lenta. Depois, se quiserem, eu escaneio o capítulo para vocês darem uma lida. Mas o texto de hoje, né, baseado nos estudos de Joana, eu peguei o livro Amor Imbatível, o Amor, só um capítulozinho, já tá, dá pano para manga, né? Que é o capítulo de afeições e conflitos. Ô Vera, esse é o livro que eu estou trabalhando nesta temporada na live da Joana, é esse livro, é maravilhoso. Ah, legal. Eu nem olhei nada também. Eu vi uma palestra do Sérgio Lopes, que o Sérgio Lopes é daqui, né? Ele é da Amergues também, e, e ele e a esposa fizeram uma palestra anos atrás, né? Sobre esses relacionamentos, principalmente ali casal, família, né? Muito interessante a palestra deles. Mas aí, se já me puder passar, eu trago um primeiro questionamento para provocar as nossas reflexões, né? Como é que está a nossa maturidade nos relacionamentos? Será que estamos maduros? Será que sequer despertamos para uma questão de maturidade, ou ainda estamos naquela coisa mais afoita, né? Aqui é um grupo já de mais de 21, né? Então, tem uma visão talvez um pouco diferente da coisa, né? Mas como é que vocês se sentem num relacionamento? Maduros? Sentem os companheiros maduros? Como é que está isso? Antes da gente seguir nas reflexões. Diga, Jaime.
Outro levantou a mão porque ele levantou sozinho aí. Não, eu levantei porque eu não sabia se era uma pergunta retórica, mas era de fato. Mas veja, como é que eu entendo a maturidade de relacionamento? Eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um caminhar, e todos nós, né, fazendo parte desse padrão vibracional do mundo de provas e expiações, estamos aprendendo esse caminhar. Como você mesmo falou, o começo, fiz recentemente 28 anos de relacionamento com a minha esposa, 24 anos casado e 4 anos namorando. Posso dizer que o começo foi muito mais tumultuado. Todo mundo adora o primeiro ano de casamento. O meu foi o mais difícil, foi o mais complexo. Porque é o momento onde você, duas pessoas com duas culturas, duas histórias, dois espíritos, né, se Uhum. juntam e a partir daí é um esforço enorme para você estar junto. Aliado a isso, nós mudamos de país, que é um outro passo muito difícil. Então, eu posso te dizer que no passado, as reações de ambos sempre foi muito mais intensa. Hoje, o que eu sinto é, estamos aprendendo, continuamos nesse processo, né? Continuamos aprendendo a nos entender. Então, do meu lado, o que eu percebi em mim é que eu criava muita expectativa. Como eu vim de uma família onde meu pai faleceu com 4 anos de idade, a minha mãe na luta, né, para botar comida dentro de casa, ela teve muito pouco tempo para desenvolver afeto, né? Assim, afeto, carinho, abraço, o afeto, o amor dela era provedor, né? Então eu sempre cobrava isso da minha esposa. Mas hoje eu percebo que essa perspectiva estava errada, porque cada um pode dar o que tem para dar, não o que o outro quer. Então hoje eu consigo entender atos que ela tem e que ela sempre teve e que hoje eu interpreto como amor e antigamente não era o suficiente. Espero que ela tenha a mesma perspectiva, né? Senão vai dar um problema aí na frente. Mas eu gosto de ver isso como um processo. E pouco a pouco, né, com todos os problemas, aqui eu costumo dizer que quando a gente mudou para os Estados Unidos, nós divorciamos 9 vezes aqui nos Estados Unidos, mas nós reatamos 10. Então, assim, é, a tendência de ter mais um divórcio vai cada vez sendo menor conforme a gente vai caminhando nessa direção, porque a gente vai aprendendo a conviver, e isso representa, acho que, a maturidade do relacionamento, que no final das contas é aceitar o outro como ele é não projetar expectativas, frustrações, qualquer coisa que seja, e aprender a conviver com o outro, sabendo que o outro tem uma outra perspectiva. Por exemplo, eu estou embrenhado na doutrina espírita, minha esposa é católica. Então, a gente convive bem com isso, ambos respeitamos a fé do outro, mas ainda não cruzamos lá. Eu cruzei de lá para cá, talvez um dia ela cruze para cá também, talvez não nessa vida, mas isso pouco importa. O que importa é que a harmonia dos pensamentos, independente da língua que se fale, se faça presente. Essa é a minha contribuição. Ela é americana? Não, ela é brasileira. Ah, tá. Só faltava ser americana, que aí sim, é bem diferente a Ia ser, cultura. ia ser uma pitada a mais. Ah, é complicado, realmente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria. Diga, Silvia. É que Eu, como eu estou usando o celular, eu só vejo quem está falando. Não consigo ver os outros, tá? Então vamos lá. também, mais ou menos, pegando o gancho em tudo isso que o Jaime falou, eu vejo a questão da confiança, então eu vou pela linha da confiança, porque quando a gente pensa em maturidade, né, eu, maturidade no relacionamento, ela vai muito além do tempo que a gente está junto, né? Eu estou há 34 anos com meu marido, nós estivemos uma única vez separados e temos crenças diferentes também, mas a confiança um no outro, eu acho que é fundamental, principalmente quando não tem o ciúme, aquela coisa, porque o ciúme envolve possessão, envolve posse, envolve o egoísmo,
envolve o eu. Então, é um crescimento espiritual, é um crescimento, é uma maturidade, eu acho, quando você sente essa liberdade de confiar na pessoa. E então, eu acho que amar de uma forma madura e ter um relacionamento de forma madura significa realmente confiar no outro, de que o estar junto depende depende só de nós dois e de estarmos juntos, né? Sem respeitando as crenças, cada um, sem a necessidade de, no nosso caso, né, a gente se basta, não precisa de uma de uma outra pessoa, tem relacionamento que necessita, né? Então, eu vejo essa questão da confiança. Mais alguém? Jaime, pode passar o slide. Olha o que Joana coloca lá no Amor Imbatível ao Amor. O ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social com o qual contribui em favor do progresso. Essa busca pelo matrimônio, pelo relacionamento, ou o nome que seja, juntar, seja, até hoje em dia tem diversos nomes, mas a sociedade humana hoje convencionou muito o matrimônio, né? Com questões legais também. Mas isso tu veja que é instintivo do ser humano. A grande maioria busca o relacionamento com o outro. É uma emoção, eu gostei que ela colocou, ele procura a emoção do matrimônio, porque é uma emoção. É uma emoção realmente. Mas também ele serve para nos planificar. Olha que lindo isso. Para preservar-se, né? Eu, enquanto espírito, não vou evoluir se eu não conviver com o outro, eu não vou me planificar se eu não conviver com o outro e eu não vou contribuir se eu não conviver. Nos trabalhos de apoio emocional, as pessoas que estão em sofrimento emocional, por diversas vezes, mas muitas vezes, o sofrimento ele está oriundo de relacionamentos conjugais, né? Seja de vários, seja o namoro, né? Não só o matrimônio. E aquele família, né? Pai, mães, irmãos, aquela célula pequenininha chamada família. E isso vem gerando vários sofrimentos. Hoje em dia a gente ouve muito falar de amores frustrados, relacionamentos tóxicos, dependência emocional. O jovem usa muito esse de relacionamento tóxico e dependência emocional. E também as intolerâncias, as crueldades, a violência, né? E isso tem causado muito sofrimento emocional, muito transtorno psicológico. Então, vejam ali que a Joana, quando ela fala de amadurecimento psicológico, há um processo, como o Jaime falou, há um processo. Nós hoje, quem está num relacionamento de 10, 20, 30 anos,
percebe a evolução desse relacionamento. E assim, tem uma historinha até de uma senhora que desencarnou, quando chegou no plano espiritual, ela falou que tinha cumprido a missão dela, porque ela conviveu, tolerou o esposo dela até o fim. E aí disseram para ela, tá, agora você volta com ele para poder aprender a amá-lo, né? E um relacionamento envolve tudo, né? São, bom, não existe. Nesses sei lá quantos bilhões de seres atrelados ao planeta Terra, não existe um idêntico ao outro. E aquele papo de alma gêmea também não rola. São todos seres em busca de afetividade, de afetos, né? E Vera, hein? Diga, tem porque se tu levantou a mão, eu não vi, desculpa. É que Não, se tu não eu vou falar, te não chamar, tem aparece. duas. Eu e a Mari estamos de mão levantada. O meu é rápido, Ah, perdão, gente, eu não imagina. vejo. Não, sem problema. Eu vou te avisando. Isso, É, quando tu for levantar a mão, fala, porque senão eu não eu vejo. aviso. Diga. O meu é rápido. Quando a Silvia estava falando e aproveitando a sua fala, me veio muito forte na cabeça a definição de amor dos gregos em três níveis. O amor eros, que é um amor mais, vamos chamar egoísta, né, nesse sentido, mais individualizado, né? Mais focado no relacionamento entre as duas pessoas. Então, é o mais fácil, né? É o que atende possivelmente aos hormônios, é o que atende à questão física, é ainda uma expressão de amor, mas é muito mais atrelada a esse relacionamento individualizado. Próximo nível, onde há uma abrangência, onde há uma ampliação desse conceito, é o amor filia. Esse amor-filia já engloba um amor mais envolvente, né, da família, às vezes até da sociedade onde você está inserido, e por fim o amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor de Deus para a criação, o amor de Jesus que abrange tudo, a natureza, tudo, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminhar. A gente ainda, para mim, o amor é uma percepção, né? Eu percebo o amor ainda de forma deficitária. Comecei a minha vida percebendo o amor basicamente por Eros, né? E quando você casa, né, possivelmente você seja impactado por esse amor Eros, mas com o passar do tempo você vai transformando esse em filia, que é exatamente quando a Silvia falou da questão da confiança, a amizade que vai se construindo, os problemas que você passou, também vem dor, vem sofrimento, vem ferimento, mas você vai passando por isso. Um dia nós vamos chegar no nível de Jesus e aí a gente vai ter o ágape. Ainda estamos a caminhar, por isso é o processo. Era essa a minha contribuição rapidinha e vou ficar quietinho para a Mari falar. Sem problemas, Jaime. Eu fiquei assim pensativa desde o primeiro questionamento. Eu busquei terapia há mais ou menos uns 3 a 4 anos, porque eu me achava muito independente, muito autossuficiente, muito tudo. E quando eu comecei a perceber que não era bem assim, uma das coisas que eu comecei a compreender que vou falar mais de mim, né? Eu me iludi comigo mesmo no sentido de, apesar de ser cientista social, apesar de ser feminista, apesar de muitas coisas, eu acabei me envolvendo pelo sentimento construído do sistema capitalista, que é aquele amor romântico. E com esse amor romântico, eu não era espírita ainda nesse período, eu acabei criando expectativa, porque, na verdade, eu não busquei um companheiro. Eu acho que eu busquei um pai, eu busquei, às vezes, um filho, porque eu cobrava mais do que eu dava. E quando eu me dei conta
A gente estava namorando um tempo, mas era uma relação um tanto quanto delicada para mim, porque era como se fosse algo que não me satisfizesse. Era meio que vazio. Mas mesmo assim a gente foi rolando, porque eu morava em outro estado e ele morava lá. Eu acho que éramos muito imaturos, até que um dia a gente resolveu ficar noivo e depois a gente resolveu ter um filho. Não deu outra, né? A gente teve, com 2 meses, o meu filho nasceu, a gente separou e depois a gente acabou voltando. Mas eu vejo hoje, a gente está o quê? Mais de 34 anos juntos, mas ainda não chegou a esse nível de amadurecimento psicológico, como diz Joana, né? Quando ela chama a atenção da gente, que esse ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio. E qual seria essa emoção do matrimônio? Seria a segurança? Seria o companheirismo? Seria o dar as mãos um ao outro, sem cobrança, respeitando? E que aí que eu entendo, né? Para preservar-se. Por que para preservar-se? Para que a gente dê continuidade, aí geralmente surge, né, um outro serzinho que vai prosseguir nessa linhagem. E para também para a gente se planificar, ou seja, é no relacionamento, seja ele da esfera que seja, eu falo do meu, um pouco problemático, um pouco doloroso, mas ao mesmo tempo tem me ensinado muito no sentido de crescer emocionalmente e espiritualmente. Ontem eu conversava com ele e dizia assim, às vezes eu te cobro algo que talvez seja até imatura, mas deve ser bem delicado conviver com uma pessoa que tem mediunidade ostensiva, porque mesmo que a gente trabalhe, mesmo que a gente busque se equilibrar, nem sempre é possível. Então eu acordo feliz quando chega a metade do dia, eu tô triste, eu tô chorona, ou então eu tô irritada. E aí, ele tá ali. Ele tá sempre ali. Logicamente que não nem sempre carinhoso, nem sempre atencioso, mas ele tá ali. Então, quantas vezes eu pensei até separar, mas aí eu dizia assim, meu Deus, e quando eu tiver minhas crises, olha como eu falava, né? Minhas crises mediúnicas, quem vai me ajudar? Mas depois eu fui vendo com o tempo que a gente não está à toa junto. A gente está nesse sentido desse planificar-se para que a gente se sinta um membro integrante realmente de um grupo, mas não um grupo carnal. É um grupo que eu acho que é um grupo mesmo espiritual, porque fazendo todo um tratamento que eu venho fazendo, até a regressão que eu faço com Alberto Almeida, não sei se vocês conhecem, eu percebi que a gente está juntos há 8 encarnações seguidas e tentando, lutando para que a gente vá amadurecendo e nessa, apesar das nossas dificuldades ainda, a gente é trabalhador espírita e é evangelizador da juventude, juntos. E a gente prepara o estudo, a gente repassa o conhecimento e, ao mesmo tempo, hoje, depois de mais de 30 anos, eu estou vendo que a gente está caminhando para esse amadurecimento emocional mais fortalecido. Não com aquele amor da juventude, não com aquele sentimento da paixão, mas do respeito, do companheirismo, da divisão de muitas coisas, dentre elas a divisão mesmo das atividades domésticas, porque até isso é delicado para a gente conseguir alguém que fique em casa para cuidar, porque a gente praticamente vive trabalhando. Mas eu entendo que essa mensagem da Joana é para a gente refletir o quão às vezes a gente se ilude com aquele sentimento desse amor
como colocou o Jaime, as 3 definições do amor grego, mas mais do primeiro ainda, que no fundo, a gente parece que busca, talvez pela solidão, talvez pela falta desse amor que a gente não teve na infância, pela uma ilusão que a gente cria do que é ser amado. E a mensagem que você trouxe para a gente é, Vera, para mim, José expressa isso. E Priscilinha, que apesar das tribulações que ele passava, das dificuldades físicas, quando ele foi curado, ele foi entender o verdadeiro sentido do amor dessa plenitude, né, que é Jesus. E é isso. É bem por aí, Mari. Essa palestra que eu vi do Sérgio, também a gente estava ouvindo que realmente um relacionamento, antigamente, ainda existe em alguns lugares, né, aquela coisa de casamento imposto, né? Próprio, na época lá de Jerusalém, a família negociava, escolhia quem ia ser o marido, etc. e tal, e deu, né? Hoje em dia, nós temos essa liberdade de escolher a pessoa que a gente quer caminhar junto, construir uma vida junto, estar junto, né? E assim, tem que ser um relacionamento agradável, tem que ser uma parceria, tem que ser divertido, tem que ter a sexualidade. Sim, somos seres humanos. Enquanto encarnado nesse planeta, nós somos seres que têm a sexualidade, né? Que é usada de várias formas, mas entre casais existe a sexualidade necessária para o convívio, né? E olhar o outro não é meu marido, meu filho. A gente começar a entender que somos nós, é, é grupo, somos nós, precisa ser nós, mas a gente precisa já entender que cada um tem que ter a sua vida, cada um é um ser individual. Então, eu não estou com o outro. Existem casos de pessoas que dependem economicamente do outro, que não se separam porque vai ser taxada, a mulher principalmente, né, de uma pessoa vulgar. Existem várias coisas que trabalham na mente do ser. Existe aquele que eu ponho a comida na mesa, eu mando aqui. Tem pessoas que, por falta da afetividade, ela lida com o outro como se fosse que é uma mãe, né? Quer recuperar aquilo que nunca teve, ou que é um pai, ou agride o outro de alguma forma. Então, assim, o matrimônio é uma oportunidade de convívio mais juntinho, bem próximo, e que impacta no nosso caminhar. Jaime, passa o outro slide para a gente, por favor. A Joana continua dizendo ali que do lar os sentimentos de amizade, de compreensão, distendem-se na direção da sociedade, que é a grande família onde todos deverão unir-se para a construção da felicidade coletiva. Hoje, aquele ser é meu companheiro. Numa outra encarnação, ele pode ser meu pai, minha mãe, um filho, né? Mas é dentro do lar que esses sentimentos de amizade e compreensão vão criando seres melhores, né? Quantos filhos por aí se sentem órfãos de pais vivos? Ou quantos pais se sentem órfãos de filhos vivos? Porque não tem a afeição, não foi construído
um vínculo de amizade, compreensão, respeito, né? É respeitar o outro, é conviver porque quer estar ali, porque é agradável estar ali, não por uma dependência qualquer, não porque é propriedade, né? É saber que nós queremos ser nós, mas também nós somos eu. Cada um tem sua vida própria. Até porque nós precisamos aprender a ter vida própria, porque se amanhã ou depois o outro venha a faltar, seja por morte, né, questão da vida, morte do corpo, seja porque rompeu relacionamento, e quantos sofrem amargamente por rompimentos de relacionamento que eles, é, muitos têm consciência de que ele mesmo contribuiu para esse rompimento, aí gera um sentimento de culpa e essa pessoa não consegue dar sequência na vida. Ela fica amarrada. Relacionamentos rompidos há 10 anos atrás e a pessoa está sofrendo até hoje com aquilo. Ela não consegue seguir, ela não consegue desvincular, porque não era um relacionamento saudável. E os nossos filhos, como é que nós estamos passando para eles essa o que é um relacionamento? Será que são filhos que no futuro vão crescer consciente? Porque esse filho é criado para o mundo, né? Então, a gente cria, dói um pouquinho quando eles saem de casa, mas é necessário que eles saiam, constituam a família dele, deem sequência na vida deles. Sem é meu filho, é minha propriedade. Ah, os maridos ou as noras ou o genro não vão saber cuidar dele como eu cuido, mas eu sou mãe. Marido, esposa é outra coisa. Então, a gente aprender a lidar com isso também. Já não pode passar o outro. E aí, aí fui eu que pergunto, não foi a Joana, tá? Mas ela deixa entender o que pode resultar dessa falta de maturidade nas afetividades, nos afetos. Quais os afetos a gente está construindo? Pode passar, Jaime. E aí, Joana diz que ninguém. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Tudo bem? Lembrando que eu não estou vendo ninguém, tá? Ninguém consegue viver sem afeição. E quando isso ocorre, expressa algum tipo de psicopatologia, porquanto o sentimento de afetividade é o veio aurífero que dê enriquecimento da criatura psicológica. Sem esse sentido da vida, ocorre uma hipertrofia de valores emocionais e o indivíduo em desarmonia degenera. A afeição é inata no ser humano. Olha a importância do desenvolvimento da afeição em nós. Olha o que ela trouxe para a gente. Quando ela não é desenvolvida, a afetividade não é desenvolvida, ela causa essa hipertrofia de valores emocionais. E o indivíduo desarmoniza, degenera, não cresce. Nós precisamos da afeição para evoluir, para crescer psicologicamente. Gente, só esse slide aqui, só esse trecho do livro, dá muito o que pensar. Muito o que pensar. A importância disso. E aí, como é que estamos nós desenvolvendo a nossa afetividade nos
relacionamentos. Jaime, passa o outro, por favor. Quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente, nunca se completando. E aí vem aqueles vazios existenciais, aquela insatisfação constante. O ser não consegue se completar, não consegue se evoluir. Não ama porque não sabe amar, porque tem medo de amar, porque tem medo de se machucar. Não se permite ser amado porque tem os mesmos medos, cria uma barreira, né? E isso, gente, muito tem contribuição nessa construção, nesse amadurecimento afetivo. Para mim, tem muita construção lá na base, lá no início, no nascimento dos filhos. O casal, tem muito casal que nasce um filho, acabou. A mãe passa a ser só mãe, ela deixa de ser mulher. O pai se sente excluído ou se sente dono. A coisa muda. O casal precisa ter em mente que ele é casal antes, durante e depois dos filhos. O filho são complementos da gente, mas não são nós. São indivíduos, são independentes, que eu preciso auxiliar, orientar, levar até ele conseguir caminhar sozinho. E mesmo assim, eu vou estar lá se ele precisar, mas eu não posso tomá-lo. Eu sou um ser independente. O casal é um nós independente. E o, o jeito que nós vivemos, que o casal vive, convive, vai interferir muito na afetividade dessa criança, desse futuro adulto. Até aí tudo bem? Vocês estão muito calados. Eu estou desconfiada que eu não estou ouvindo. Tá tudo Está tudo tranquilo. bem? Está tranquilo? Ok. Se você passar mais um slide. Ah, Tá mexendo com a minha cabeça, só isso, mas tá ótimo. vamos passar o slide que a gente depois trabalha melhor. Qualquer indivíduo merece afeição e deve esforçar-se por desenvolvê-la e experienciá-la, trabalhando-se interiormente, reflexionando em torno dos direitos e valores que todos possuem ante a vida. Reformula planos mentais e dá-se conta de que é portador de um tesouro. Passa mais um, Jaime. A afeição dá sentido à existência humana, facultando-lhe a luta otimista, o esforço continuado, o interesse permanente, a conquista de novos valores para progredir e enobrecer. Olha a importância da afetividade. Eu não sei vocês, mas a gente nota em conversas com pessoas que estão em profundo sofrimento essa carência de afetividade, essa carência de ser amado, essa carência de esse medo de amar, de se entregar. E talvez, eu não sei, eu fico pensando, talvez isso, esse medo, essa afeição não desenvolvida, essa
falta de maturidade, talvez ela contribua para as violências, as agressões. Eu fico imaginando a pessoa se fechando, porque ela já foi muito machucada, seja nessa ou na outra encarnação. Ela já foi muito machucada e não conseguiu desenvolver, amadurecer, ter um olhar para o convívio com o outro, um olhar calmo, sereno, paciente, aceitando o outro do jeito que ele é. O outro não foi criado comigo. Gente, eu, pelo menos, eu tenho duas filhas que elas são bem pertinho de idade, é 1 ano e pouquinho de diferença. É água e vinho. Foram criados, mesma mãe, mesmo pai, tudo junto. É água e vinho. Tu imagina um ser que é de outra cultura, que é de outro estado, que é de outra família, que é de outra religião. Como é que eu vou olhar o outro? Ah, sim, se o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho imperar, eu vou olhar o outro como? Ele não sabe o que está fazendo. Eu sei o que estou fazendo. O meu jeito é o correto. A minha maneira é o correto. Já viram aqueles casais no começo de vida que o marido chega em casa, não, mas o arroz está horrível. Não é assim que a minha mãe faz o arroz. Oi? Cada um faz o arroz à sua maneira. Cada um tem o seu toque. Agora, às vezes a gente pode pensar assim, até a Mari fez um comentário, eu fiquei pensando também. Ah, a gente está casado porque é necessário aprender a se tolerar. Somos inimigos do passado. Se a gente buscar lá nas obras básicas, os próprios espíritos dizem que a grande maioria de nós convive, reencarna com espíritos simpáticos, não inimigos. Tem na nossa caminhada, sim, o relacionamento convive com os inimigos, mas na grande maioria são espíritos simpáticos, espíritos afins. E aí eu vou olhar ele como? Será porque a doutrina espírita diz que de vez em quando eu reencarno com o inimigo, eu vou olhar aquele meu companheiro como inimigo? E vou continuar fazendo dele um inimigo? Então, desenvolver essa afeição é o que dá sentido à nossa existência enquanto humanos. É muito importante. E eu me permitir a ser um afeto de outro também é muito importante e vai me auxiliar em muito. Jaime, pode passar mais um? Os conflitos mal controlados levam o indivíduo à crueldade, à total insensibilidade por sentir-se desconfortado em si mesmo, transferindo o rancor da própria situação contra aqueles que ele acredita felizes e os fazem invejá-los. Conflitos mal controlados. Ninguém tem conflito mal controlado aqui, né? É tudo perfeito, né? Tudo Sim, espírita, né? Tudo espírito evoluído, certo, todo mundo em Jaime? missão. Todo mundo em missão. Isso. A gente, às vezes, beira pela insensibilidade, né? E se tem algo dentro da gente que está desconfortável, e em vez da gente olhar para dentro, o que está me deixando desconfortável? Como é que eu posso ajustar isso? Como é que eu posso melhorar?
E não é aquele papo de cair na culpa, no arrependimento e se afundar, mas é partir para a ação, partir para a avaliação. Geralmente, o convívio com o outro é espelho, né? A gente vê onde nós estamos errando. Às vezes a gente não quer ver, Ô, mas a gente Vera, vê. deixa Diga. eu só fazer uma colocaçãozinha, mas eu acho que a gente só sai para a ação quando existe um sentimento de culpa, quando a gente percebe que tem um erro, quando a gente consegue observar um ponto de vista, Quando reconhece que errou. quando reconhece que errou, e aí tem aquele sentimento de culpa, aí a Hum. gente consegue agir. Porque Mas o senão, sentimento não vai. É não. um sentimento de culpa reconhecendo que ainda não sabe fazer. Eu diria, ultimamente eu tenho pensado assim, não é que errou, é que ainda não aprendeu a fazer. E aí, quando cai a ficha e reconhece que agiu de forma incorreta porque ainda não aprendeu e que tem que aprender. E aí parte para a ação do aprendizado. O que eu falo é daquele que cai em culpa e se afunda em remorso e não consegue sair. A dor é uma das piores dores que tem. É a dor da culpa. Dor da culpa que fica. Ok, caí, levanta, sacode a poeira e segue. Porque ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Ninguém. Não adianta procurar, que nós não vamos achar companheiros, companheiras perfeitos, porque nós não somos perfeitos. E com Vera, quem eu sei lidar, eu só sei lidar com quem é perfeito como eu. Diga, Jaime, desculpa. o levanta, sacode a poeira e segue é uma etapa de um espírito amadurecido. Porque Uhum, até chegar nesse ponto, a gente dá ouvidos ao ego e a gente se vitimiza, a gente não assume a responsabilidade, a gente culpa o outro, culpa Deus, e aí vai. Esse é o processo. O processo de culpa como um todo, ele é estagnante. Ele te atrela, é um grilhão que te vincula ao passado, ao mal feito, e não se liberta. E o seu sofrimento é exatamente isso, porque cria-se um círculo vicioso aonde você fica eternamente vivendo aquele passado, aquele erro, sem o arrependimento, porque uhum, remorso e arrependimento são duas coisas absolutamente diferentes. O remorso atrela, uhum. o arrependimento liberta. É ele que vem e corta as amarras. Mas para que eu chegue ao ponto de me arrepender, né, essa é uma visão que eu tenho desenvolvido nesta vida, talvez, não sei. A gente vai ainda penar muito, sofrer muito, vai doer, até um dia que eu falo assim, eu não aguento mais sofrer por isso. E esse é o libertar. O que que eu faço? Como é que eu ajo, né? Porque ainda assim, a gente tem que entender que, apesar de estarmos na fase hominal, esse é apenas um patamarzinho da fase animal. Nós temos muito ainda de instintos a serem trabalhados. E o animal com medo, acuado, inseguro, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir agressivamente. Então, a nossa tendência, se não passado pelo crivo da razão, é sempre essa. É aí que a gente tem que pôr a razão para funcionar, porque nós estamos na fase hominal, ganhamos essa ferramenta, a gente precisa aprender a usar. Aí, quando algo te agride, direta ou indiretamente, real ou irreal, né? Pode ser só uma projeção da sua mente, achando que isso é um perigo, e não é. Mas eu não posso, hoje eu penso isso, eu não posso reagir, porque reagir é instintivo. Eu tenho que interagir. O interagir, para mim, passa pelo racional. É o crivo que tira a tampa da panela, o leite baixa a fervura e eu consigo estabelecer um pouco, ainda de forma bastante deficitária, um caminho
que me afasta do animal e me aproxima do hominal. Não sei se ficou claro ou se eu piorei a situação. Eu não entrei nessa questão do animal, porque aí eu estou tentando diminuir um pouco, sabe? Para que a gente consiga não extrapolar tantos horários. Mas é bem isso. Nós viemos do instinto. A própria feição é instinto, né? É inata na gente, né? E se tu passar o próximo slide, ela vai dizer que, mediante a conquista da afetividade, lenta e seguramente, são superados os conflitos perturbadores, abrindo-se os braços, a princípio, à solidariedade, depois ao cumprimento dos deveres de fraternidade que levam ao amor. Então, assim, a gente precisa, é que recém estamos tomando consciência que existe uma importância em cima da afetividade, que existe uma importância no amadurecimento. Gente, uma vida encarnada de que seja 90 anos não é suficiente para a gente aprender isso, para desenvolver, para amadurecer. A gente começa a levantar o véu desse amadurecimento, né? Isso já lá numa idade avançada, depende de cada um num ritmo, né? Mas olha só como a gente consegue superar esses conflitos perturbadores. E aí a gente começa a estender, né, essa afetividade para o todo, que esse é o grande objetivo, né? Que gente, tem gente que nem amar a si próprio, ter uma afetividade positiva por si, não consegue. Não consegue. E o sofrimento que isso traz, a baixa autoestima, o sentimento de inferioridade, sentimento de menos-valia, de que não pode ser amado, que não pode amar, que não isso, não aquilo. Isso causa um sofrimento enorme no ser. Então, nós precisamos compreender que existe, compreender que nós somos capazes de desenvolver, e ninguém aqui nasceu para ser serzinho isolado, né? Todos nós somos seres imperfeitos e que precisamos do convívio para desenvolver a afetividade e o amor na nossa, enquanto espíritos eternos, né? Se você passar mais o último para a gente, ela vai dizer que os sinais evidentes, faltou um T, tá? De uma existência e de um ser normais são os pródromos do desabrochar da afetividade tranquila, que se desenvolve estimulando a luta ao crescimento interior. Volta ela à velha história. Luta para o crescimento interior. Trabalho interno, autoconhecimento, autodesenvolvimento, para que a gente possa expandir, desenvolver todos esses sentimentos de uma forma tranquila, amar o outro sem aquela sofreguidão, sem aquele sentimento de posse, sem o ciúme, sem a vaidade, sem amar o ser, não o corpo, não o status, não a segurança financeira, mas amar quem o outro é, amar quem eu sou. E uma coisa muito importante é aprender a conviver comigo. Se eu, por alguma eventualidade, preciso viver sozinho, eu preciso me bastar. Eu não posso estar com o outro só para preencher um vácuo. Eu quero estar com o outro para estar numa boa, para a gente ser parceiro, para a gente trabalhar junto.
crescer junto, se divertir junto, amar junto. Então, tem muita coisa ainda nesse caminhar para a gente poder chegar num patamar melhor. Já pode tirar o compartilhamento para a gente poder conversar? Eu continuo não vendo todo mundo, só vejo um. Por quê? É que estou no celular. Eu estou no celular. Ô, Vera, Você virar É, ele, tem 3 bolinhas. Aí você faz assim, ele vai te dar outro view. que eu tenho que. Ah, tá lá no final, tá. para compartilhar, você tinha que sair da página do Zoom, Vera. Não, deixa quieto. Não, não Agora vou, deixa quieto. vou fazer nada. Bom, enfim, vamos voltar ao nosso tema. Nas 3 bolinhas não tem. Enfim, como é que a Mari ficou incomodada? Não, tá tudo bem, Mari? Não, amor, tá tudo bem. O incômodo que eu digo é porque a gente começa a refletir, começa a se enxergar, começa a aprender, né? Porque parece que a gente demora para colocar em prática o que a gente absorve da doutrina, é nesse sentido. É complicado mesmo, né? E se a gente, como a gente faz de miudinho, né? Uma coisinha pequena, vamos refletir em cima daquilo, vamos pensar nisso, né? Para que a gente vá fazendo esse trabalho de evolução interna, de desenvolver em nós essas coisas. São tantas coisas. Nós somos seres psicológicos e tudo que acontece no nosso redor impacta no nosso caminhar, na nossa evolução. Vocês ficaram muito quietos hoje. Tem um outro Jesus. elemento, E Vera, que eu acho que é importante a depois eu gente. falo, depois já. Não, pode falar, Mari. Tá bom. Quando você fala que nós somos seres psicológicos, a gente consegue entender, né? Lendo um pouquinho de Joana, a gente percebe que ela divide a gente em vários seres, né? Mas é tão forte essa questão do ser psicológico, porque quando a gente não consegue administrar as nossas emoções, seja por infantilidade, seja porque a gente se vitimiza, seja porque a gente se acha autossuficiente, o reflexo disso vai para o nosso corpo. E eu, particularmente, cheguei a essa conclusão. A fibromialgia, ela não nasceu do nada, não surgiu do nada. E eu ainda hoje estou tentando administrar essas emoções, esses sentimentos, porque não perpassa só pela... É por toda a nossa vida, porque a gente tem vários espaços de convivência. É o familiar, é o relacional com o companheiro ou companheira dependendo da tua orientação sexual, é no teu trabalho, é no trabalho espírita, em vários âmbitos. E que a gente, às vezes, não consegue, se não tiver um tempinho para relaxar, para respirar, para meditar, a gente anda, parece um trator, um trem-bala, na verdade, que vai. E aí, para mim, a Joana, ela chama a atenção da gente assim: ei, para, olha, tá com culpa? Tá se sentindo mal? Então, olha para essa dor, enxerga isso e vê de que forma você vai poder lidar com isso. E que a gente, às vezes, nessa loucura que a gente vive, e eu estudo muito o Balmer, porque eu trabalho na área sociológica, que eu uso ele muito, né? Essa vida louca que a gente vive, da cibernética, a gente não tem mais tempo para isso, e a gente não se dá mais tempo. Mas quando você para um domingo, já quase chegando a hora de você dormir, e pega uma Joana que chama a atenção da gente e diz assim: agora, mesmo que seja só já no último momento da semana, ou primeiro momento da semana, vê a lição que a gente traz aqui para você amadurecer, para você crescer, para você evoluir.
É essa reflexão que eu estou fazendo, Vera, esse encontro de hoje, tá bom? E agora eu dou o passo para o Jaime. Eu ia agregar na complexidade, voltando para a questão do relacionamento, é que, feliz ou infelizmente, os dois relacionandos não estão no mesmo grau de entendimento, de afetividade, de evolução, mas estão rodando o carro e trocando pneu um do outro enquanto o carro roda. Então, esse é um elemento a mais de complexidade, porque eu posso ler tudo isso, eu posso entender tudo isso, eu posso aplicar tudo isso e pode ainda assim não funcionar, porque o outro ainda não tem esse entendimento. E aí eu tenho que desenvolver algo extra, que é a compaixão. Através da visão de compaixão, me coloco no lugar do outro e percebo a dificuldade de entendimento que o outro tem, e isso reflete na minha reação em relação ao outro, na minha frustração, na minha intensidade em cobrar, por exemplo, que algo seja tomado a direção A, B ou C. E isso é muito notório, por exemplo, quando a gente tem um casal, como no meu caso, aonde existem duas doutrinas, mesmo que cristãs. A minha esposa é católica, eu sou espírita. Mas quando eu começo a explicar como é que eu estou enfrentando as minhas frustrações com os problemas que aparecem na nossa vida, eu uso o que me dá consolo, que é a dinâmica espírita. Eu falo de uma vida, de várias vidas, eu falo de reencarnações, eu falo de inclinações vindas de outras vidas, eu falo da chance de corrigir isso em vidas posteriores, e ela não consegue participar disso, porque para ela isso não é fato ainda, né? E isso gera em mim uma frustração e gera nela uma frustração, porque no final das contas são como duas pessoas querendo achar uma solução em comum, mas falando linguagens diferentes. É isso que nós estamos falando. Então, esse é um outro elemento que tem que ser avaliado e que só pode ser ultrapassado, na minha visão, com a compaixão, né? É assim, antes eu era mais strict, era mais contestador, era mais firme nas questões, né? Ou como você mesmo colocou, foi a Marineide, acho que foi você, velho, falou assim, não, eu tinha certeza das minhas posições. Hoje, eu já não faço questão de ter certeza das minhas posições. É óbvio, né, que os meus valores estão lá, estão sólidos, mas posições, assim, eu não faço mais questão de estar certo perante os outros, né? E isso tirou de mim um peso. Talvez tivesse economizado cabelo se eu tivesse feito isso antes, não tivesse careca, mas agora eu já estou a fazer o quê, né? Isso tira um peso da gente, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você fala alguma coisa e o outro não entende, e você fala, bom, ok, então não é por esse caminho, não vou explorar esse caminho, vou ter que arrumar um outro. E eu trago para mim a responsabilidade, porque eu podia brecar ali e falar, essa pessoa é burra, ela não entende, não sei o quê, eu sei, porque eu estudei, porque eu li o livro da Joana. Não é esse o caminho, né? Então, aplicando essa compaixão, ampliou a gama de possibilidades, primeiro, de eu ter paz de espírito, que isso é primordial, primordial. Esse é o meu gol na vida, eu quero viver em paz de espírito. A felicidade não é daqui, tem momentos de felicidade, mas a paz de espírito, desde já, eu posso ter, e eu busco. Primeiro, eu tenho essa paz de espírito, segundo, eu não conflito, né? O número de conflitos reduz-se, porque a outra pessoa também, né, acaba entendendo o seu esforço, acaba entendendo, para pensar e fala assim, mas veja, o Jaime era de um jeito, agora ele está de outro, por que que aconteceu? E talvez isso seja o você lidar com o exemplo, ter a integridade, né, que a Mari falou que é difícil a gente estar espalhado em vários lugares, mas a gente tem que se manter íntegro, né? A gente tem que ser o mesmo, né? É difícil, né? É um preço muito alto que se paga, mas a gente tem que buscar essa integridade do que eu penso, do que eu ajo, do que eu falo, mais que der, né? Mas enfim, para não ficar filosofando e divagando, vou voltar para a Vera, ou para quem quiser falar por aí. Eu só ia te dizer que até entre
casais que são da mesma religião, às vezes necessita muita coisa, inclusive espírita, Claro, claro. inclusive espíritas. É necessário muita compaixão, muita compreensão. O outro é outro, não tem jeito, tem jeito. Concordo. Fala, Silvia, tu tá com o microfone fechado. Não, eu só estou afirmando que o outro é o outro. Realmente é O outro é o isso. outro. Uhum. Não tem jeito. Tem. Então tá. Aqui, Jaime, Alguma coisa que vocês não, eu queriam só vou colocar pontuar. mais? Podemos encerrar. Semana que vem voltamos para Paula. Sim, voltamos para Paulo semana que vem. Isso. E tu ficou de fazer a prece, não Eu foi? faço. Ô, Jaime, só para. Hã? Jaime, só Fala, para fala. finalizar, aqui, aí na tua casa, é um espírita e um católico, né? Aqui em casa é uma espírita e um que se diz ateu, mas que tem um coração assim que não cabe dentro dele, É isso aí. meu marido. A gente vai aprendendo que É, são ferramentas, né? sim, Linguagens. sim, é isso. E é compaixão mesmo. Um dia todos nós chegaremos lá, todos Outra, nós. Silvia, eu não quero prolongar a Vera, mas eu costumo dizer o seguinte: eu não sou espírita, eu estou É, espírita. eu estou. Eu estou espírita. É, Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a 10 vidas, não sei, né? é Hoje, o Até espiritismo me porque, fez. Eu não sei. uma religião universal. Eu acho que a gente migra para uma, não é nem religião, isso, não é isso. nem religião, que religião são dogmas, né? A gente Exatamente isso que se eu ia dizer. Isso aí, prende, daqui uns é, séculos, isso acaba. é. Com a Então, nossa a gente evolução, não precisa de religião. essa religião ela é muito oriunda do nosso orgulho ainda, né? A minha maneira de interpretar a vida, eu coloco em dogmas e essa que é a correta, É. né? E o E aí isso importante impacta em tudo. é o respeito, é respeitar. Exatamente. E Uhum, principalmente é o que a gente busca aqui no NEP, né? Esse diálogo interreligioso e o uhum. respeito às crenças uns dos outros, né? Essa é a importância, né? Bom, mas vamos, o É respeito respeito ao próximo, ao é próximo. respeito ao outro, O outro é seja nosso ele. irmão, ponto. Exatamente. O Uhum, outro é nosso irmão, esteja exatamente. ele em necessidade ou não, Uhum. ele é nosso irmão, ponto. Ser humano igual a nós, É igual a nós. falível, É, imperfeito, no mesmo patamar. ele pode estar lá atrás, como eu posso estar lá atrás, e ele está lá na frente. Quem sou eu para falar quem que está na frente ou quem está É. atrás? Quem somos Aquela, nós? aquela perguntinha, na tua família tem aquele ser difícil? E às vezes o ser difícil é você, É É você. lógico, é que lógico. causa complicação, causa o problema todo. Às vezes é, não? Mas Lógico, é isso aí. A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai amadurecimento, amadurecendo também a compreensão de quem nós somos, de quem o outro é, de que nós estamos fazendo aqui. A sim, gente vai amadurecimento, amadurecendo bem devagarzinho, bem lentamente, aprendendo a amar, aprendendo a amar, isso aí. aprendendo a Grata a amar. vocês pela parceria. E hoje o povo estava tudo cheio de problema, né? Que coisa, Tá. né? Bem sério. Mas, Eleição Uri, também, né? Eleição, depois de sei. não sei quantos anos, acho que depois de quase 30 anos, é a primeira vez que eu não trabalho numa eleição. Ah, Hoje eu aí até é falei, funk. nossa, que estranho. Eu fui votar, falei, gente, eu não É. estou trabalhando hoje numa eleição. Um domingo de Hum. eleição eu em casa. Então, Ah, eu estou imagina. estranhando. É.
Isso aí. Coisas de aposentada. Obrigada da companhia, das reflexões. Vamos passando Então, para frente. Silvia? meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nesse sentimento e nessa vibração elevada, vamos agradecendo a Jesus, nosso amado Mestre, aos bons espíritos, aos nossos mentores que nos guiam, nos orientam e nos amparam. Ao encerrar esse estudo bendito, elevamos ainda mais nossos pensamentos em gratidão por todos os ensinamentos hoje recebidos, que cada reflexão, cada aprendizado aqui encontre morada em nossos corações, transformando nossas vidas, transformando nossas atitudes, nos transformando em pessoas melhores, que cada ponto de luz aqui irradiado alcance todos os nossos irmãos amados que não puderam estar aqui presentes, possa alcançar também a todos as pessoas que foram eleitas hoje e as que ainda vão competir em eleição, que eles possam fazer o melhor para o nosso país, que cada ponto de luz também encontre cada irmão em sofrimento, cada irmão que esteja com o coração apertado, que sintam o amor e a paz de Cristo. E aos que se encontram em conflito, em guerra, em violência, que o amor possa envolver toda a atmosfera, fazer a compreensão, o diálogo e a paz acontecer. Que possamos ter uma ótima semana, em saúde, alegria, boa disposição, muita paz. E que possamos nos encontrar em desdobramento, continuar nossos estudos e também na próxima semana, com a mesma disposição em propagar a boa nova do Cristo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim Queridos, seja. Abençoada semana para todos.